tarde. Ontem eu estava lendo aí umas coisas na internet e eu vi uma publicação de um comentário, de uma dessas frases que eles jogam assim na internet com a imagem da pessoa dizendo tal coisa, né? E vocês sabem que esse fim de semana foi conferência geral da Igreja Mormon e tem uma autoridade da igreja que o sobrenome é Ballard, eles chamam de Elder. Ele é uma autoridade da igreja e ele discursou nessa conferência geral lá nos Estados Unidos, em Salt Lake, e ele disse uma coisa. Eu não assisti o discurso porque eu não assisto nenhum discurso mais, nem por curiosidade. Eu não vejo aqueles homens engravatados de Salt Lake porque me dá nojo. Não posso nem escutar porque me dá nojo. Porque eles falam desde um lugar muito cômodo e sem entender as reais questões, as dificuldades das pessoas hoje em dia. E eles falam lá daquele lugar, daquela altura, com todo luxo, com zero preocupação econômica. E eles dizem que estamos vivendo em uma época muito difícil. E isso me dá um nojo, porque que sabem eles de época difícil? Eles só se preocupam em manipular as pessoas para obter mais lucro, para aumentar a igreja, para aumentar o patrimônio deles. E só isso que eles interessam. Eles só estão aí para administrar a igreja, que é uma empresa. E quando eles dizem que vivemos em uma época de muita dificuldade, o que eles sabem de dificuldade? Eles nem colocam o pé numa rua, eles andam de carro daqui para ali, nem dirigem, eles têm chofer, eles têm todos os gastos pagados pela organização, moradia, comida, viagens, tudo, até a roupa que eles usam tem uma empresa que faz, que eles pagam para confeccionar a roupa de todos eles, toda aquela corja. Então não me venham falar de dificuldade, eu tenho nojo. Por isso que eu não escuto os discursos da conferência geral. Mas a gente sempre fica sabendo, porque sempre tem alguém que compartilha. E no grupo de ex-mormons, nos vários grupos de ex-mormons onde eu estou, eles compartilham para a gente analisar essas frases, essas ideias que eles estão jogando agora. E sabe que a igreja, ela sempre falou de obra missionária, sempre falou de missionários, de sair, de que os jovens se preparem para fazer uma missão, sempre, desde que eu me batizei em 91, é assim, e já era assim antes de eu me batizar. Só que agora a igreja está atravessando um período de dificuldade, onde por causa da pandemia, muita gente deixou de assistir à igreja, muita gente ficou desilusionada com o profeta vidente revelador da igreja, com a capacidade, o poder que a igreja deveria ter para prever certas coisas, pelo menos para o grupo que segue esse profeta, e não teve revelação nenhuma. Então tem muita gente que deixou a igreja, eu conheço muita gente que abandonou a igreja nessa ocasião da pandemia. E muitos jovens hoje em dia, com informação que está sobre a história real da igreja, sobre os fatos como aconteceram no início, quando Joseph contou todo aquele blá blá blá, os jovens hoje eles têm acesso à internet tão fácil e eles têm curiosidade, e a maioria deles não quer sair para ir para a missão. Só vai aquele que a família é muito ativa e que estão no pé dele, que estão praticamente obrigando, né? Para serem bem vistos pelos líderes e para cumprir com todo o requisito, porque a igreja diz que o jovem não vai ser feliz se não fizer missão, que o rapaz não vai encontrar uma boa menina para se casar e formar família se ele não é um ex-missionário. E eles vão jogando isso na cabeça do jovem, da família do jovem e das moças, que a partir dali elas têm até vergonha de
de namorar um rapaz que não fez missão, menos ainda um rapaz que nem é membro da igreja. Então eles vão jogando essas ideias. E esse Elder Ballard, ele disse nessa conferência, entre outras coisas que eu não sei quais, nem me interessa, mas essa frase ele disse: pais, vocês devem começar hoje a falar sobre obra missionária aos seus filhos. Tá? Ele jogou essa frase. Isso quer dizer que a igreja está arremangando, como fala, né? Nem sei como, as mangas, subindo as mangas e indo para cima dos pais, tá? Dos pais. Não é só dos jovens para que eles façam missão. Pressionando os pais para que eles pressionem seus filhos em casa desde pequenos, porque na igreja é assim, desde a primária eles já começam a meter ideias na cabeça das crianças, né? Abrem o cérebro delas e já vão jogando tudo quanto é informação da igreja. E eles já começam desde que o bebezinho sai da barriga da mãe e vai para a igreja, no primeiro domingo recebe uma bênção, tá? E na época que eu me batizei era no primeiro domingo do mês. Agora, para que não percam nenhuma oportunidade, para que a criança já comece a receber conteúdo tóxico na mente desde os primeiros dias de vida, não importa o domingo, qualquer domingo tu vai lá e eles dão a bênção das bem-vinda, né? A sociedade mórmon, apresentam aquele bebê. E ali eles já começam a meter um montão de ideias já na cabeça dos pais, quando eles abençoam a criança dizendo que vai ser um missioneiro, vai ser uma menina que vai casar no templo, que vão trabalhar na igreja, que vão casar, vão ter filhos e vão ensinar os seus filhos na igreja. Já é toda uma carga, pobre criança. Mal chegou nesse mundo e já está recebendo uma carga nas costas dela, que quem é que vai conseguir se livrar dessa carga, né? Mas esse Elder Ballard, ele disse isso. E eu tô apostando para ver que hoje, segunda-feira, todos os membros fiéis, dignos, firmes na igreja, já estão pegando os pobres filhinhos, já estão começando a meter ideia na cabeça deles. Você vai ser um missionário. Alguns pais já colocam aquela plaquetinha, né, provisória na camisa branca do menino, na primária. E o menino já vai para a primária com aquela plaquinha preta, dizendo futuro missionário, pobrezinho. Ele nem escolheu, ele nem teve a oportunidade de dizer eu quero, ou eu não quero. Não, ele já está decretado, ele já está condenado a ser um mórmon toda a sua vida. Ele não tem nem a oportunidade de aceitar ou negar, como qualquer pessoa que anda na rua e tem o primeiro contato com os missionários, tá? Essa pessoa, ela pode dizer eu não quero, ou eu vou escutar e vou ver se eu gosto, e se gosta, eu vou aceitar. Não, o bebê que nasce na igreja de pais mormons não tem essa oportunidade. Eles já decretam. Por isso que tem muito adulto na igreja frustrado, triste, deprimido, que não consegue sair adiante na vida, porque já decidiram para ele tudo que ele tinha que ser e fazer. E ele é o cara amigo. Então, aí ele vai entrar e eu vou continuar falando com vocês. Olá, Juan. Hola. Estoy terminando de grabar un video, Juan. Puedes sentarte ahí si quieres ocultarte. Yo voy a terminar de grabar. Então, tem muito adulto que tem problemas emocionais, até psicológicos, por causa de toda essa carga que receberam quando é criança. E já imagino todos os pais hoje já começando na noite familiar, em qualquer dia da semana, já começando a meter essa ideia da missão na cabeça dos seus filhos, não importa a idade. Tem que fazer missão, e aqui não tem nem o que, se é uma família bem mórmon, bem tóxica, ela já vai dizer aqui não tem nem o que escolher, é missão, ou vai cuidar da sua vida, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer alguma coisa da sua vida. Então o jovem, né, com medo de sair pra rua e tá ainda
às vezes menor de idade, ele diz, não, tá bom, eu vou fazer a missão, né? A maioria dos jovens hoje, eles estão pensando em outra coisa. Eles estão pensando, talvez, em estudar e fazer uma faculdade. E aqueles 2 anos que a igreja está exigindo de você, porque esse não é um conselho, é uma ordem disfarçada de conselho, para que o jovem, que os pais falem com os filhos sobre a missão. Não é um conselho, não são lindas palavras, é uma ordem, tá? Tanto que aquele pai e aquela mãe que não estão falando sobre missão em casa aos seus filhos, estão em grave erro, se encontram em pecado, tá? Quando você não segue ao profeta, você está em pecado. E aquele apóstolo está no lugar de um profeta lá, porque eles dizem que os 15, os 12 mais a primeira presidente são profetas. Então, o que acontece aí? A igreja ela está se metendo dentro da sua casa. Ela não está aconselhando você, né? Ela não está desde fora dizendo, pais, se vocês querem que o seu filho faça a missão, né? Cuidem dos seus filhos. Não, ela já se meteu dentro da sua casa. Ela já empurrou a porta e se meteu lá dentro e já está começando a dar palpite de como você tem que educar os seus filhos dentro da sua casa. Ela entra na sua casa e começa a dizer, você diz para o seu filho que ele tem que fazer a missão. E o seu filho tem que crescer na igreja, obedecer todas as leis, e quando chegar aos 18 anos tem que ir para a missão. Você já tem que depositar o dinheiro, porque o bispo, na conferência geral eles não falam, tá? Mas na entrevista com o bispo, eles falam. Para mim o bispo falou que já podia começar a pagar a missão dos meus filhos. Ainda bem que eu pulei fora antes, eu já ia começar a pagar. Isso, verdade, eu já ia começar a pagar. Eles não dizem nada, mas os pais já começam a pagar antes que o filho vá para a missão. Daí o que acontece? O filho vai para a missão e recebe uma mesada de fome, uma mesada miserável. E o filho até passa fome na missão. Aqui na Argentina, que é muito frio no inverno, tinha um elder dos Estados Unidos, que eu não lembro, mas ele era do campo, não era da cidade. E ele tremia de frio, me dava uma pena, ele tremia de frio. E logo ele foi transferido para outra área e eu fiquei com pena daquele elder. Eu disse, nossa, será que ele não tem dinheiro para comprar um agasalho? Será que a família dele não podia mandar para ele? Mas logo ele foi mudou para outra ala. Daí eu fico pensando, né? Pais, comecem já a pagar, né, na entrevista, comecem a pagar a missão dos seus filhos. Ele vai receber uma miséria na missão, não vai alcançar nem para comer, ele vai ter que implorar os membros que deem almoço para eles, porque senão eles não vão, o dinheiro não vai dar nem para cobrir os gastos de higiene pessoal e tudo mais. Então, mas os pais depositam uma quantidade que dá para o filho passar o tempo da missão como um rei, comer como um rei. Mas na hora de receber a mesada, a igreja fica com uma parte. Investe esse dinheiro lá nos investimentos que ela tem, que vocês já sabem. Se vocês não sabem, metam-se na internet e busquem informação, porque a igreja é multimilionária. A igreja investe em tudo quanto é negócio. Exatamente como Jesus Cristo queria, né? Eu acho. Será? Jesus Cristo, ele queria que a igreja dele fosse rica, que tivesse investimento em tudo, que é área imobiliária, em tudo, que fosse rica, milionária, né? Eu acho que é assim que Jesus Cristo ia querer. Mas tá bom. E daí uma parte desse dinheiro que você está depositando para o seu filho fazer missão, a igreja fica com uma parte, e outra parte ela vai dando a conta gotas para o seu filho passar fome na missão e servir, e ainda que digam para ele que é um frouxo, que é um fraco, que ele não consegue batizar porque falta fé, ou não está obedecendo, ou não é digno, ou não sei que droga que vão inventar, e o missionário começa a ter depressão na missão ainda, começa a ter problemas emocionais.
E aí o que a igreja faz? A igreja tem psicólogos, membros da igreja. Então o que esse psicólogo vai dizer? Que o jovem tem que buscar primeiro ficar tranquilo, e depois tem que orar e jejuar e rezar e ler as escrituras. É isso que o psicólogo da igreja vai dizer, tá? Menos que ele está sofrendo uma manipulação terrível por parte dos líderes e do presidente da missão e de toda a igreja para batizar e batizar e batizar. E se ele não batiza, se as pessoas não querem saber de se batizarem na igreja mórmon, é culpa dele, tá? Não é que as pessoas nem têm direito de escolher se querem ou não se batizar. O seu filho tem que batizar todo mundo, senão ele é um fraco e não é digno. Então essas coisas todas acontecem e vão acontecer agora, sempre aconteceram, mas agora muito mais, por essas lindas palavras do Elder Bala. Porque ele diz que agora os pais têm que começarem, porque a igreja, muitos jovens não estão indo para a missão. Baixou o número de jovens na missão consideravelmente. A igreja tem poucos missionários para mandar para a missão. Os batismos estão caindo porque as pessoas estão vendo a informação sobre a igreja na internet. Tá? Todos aqueles livrinhos da igreja que estavam tudo em inglês, falando barbaridades sobre os negros, a poligamia de Joseph, tudo isso está sendo de conhecimento de todos, porque estão sendo traduzidos por ex-mormons e esparramados por todo o mundo em qualquer idioma. E as pessoas já não querem se batizar. Ah, essa igreja aí, é aquela que o profeta que o fundador dessa igreja é aquele que teve mais de 30 mulheres? Ah, não quero isso daí, não. Eu na igreja fiquei sabendo que no templo um homem pode se selar a mais de uma mulher, porque lá na eternidade um homem vai ter várias mulheres. Não, eu não quero isso. Então, né, a igreja agora está vendo que as pessoas estão abrindo os olhos, que eles já não podem mais esconder o sol com uma mão, com a palma da mão. Então eles começam a pressionar quem? Os pais. E eles se metem na sua vida, família, na sua vida, na educação dos seus filhos, se metem com o que você tem que fazer com seus filhos, o que você tem que dizer para os seus filhos, tá? E se existe uma coisa linda e saudável e cheia de preciosidade, é a família, a relação tão linda que existe entre os pais e o filho. Mas a igreja empurrou um para um lado, empurrou um por outro e se meteu ali no meio. Peraí, agora quem vai decidir somos nós. Nós vamos dizer para os pais como vocês devem educar seus filhos. Não importa se ele quer ir ou não para a missão, pai e mãe, vocês vão dizer, vá para a missão agora. E a igreja se meteu ali, num lugar que ela não deveria se meter. A família é a família. É uma instituição linda, que não deveria se intrometer ninguém. Menos esses líderes aí que só querem buscar os interesses dele. Então, me preocupei muito quando eu escutei essa frase, porque eu já fico imaginando todos os membros ativos com medo de que o filho dele não vá para a missão, já estão começando desde agora essa pressão. E agora com esse conselho desse apóstolo, Deus meu. Bom, agora, filhos, esqueçam de que vocês vão decidir alguma coisa para a vida de vocês. Bom, era isso que eu queria gravar nessa tarde de segunda-feira. Um beijo para todo mundo. Tchau.